Uma boa noite a todos, que Oxalá abençoe a todos aqueles que querem aprender pela fé e aprender com a fé. Então, a todos o amparo de Oxalá e de Oxóssi, que as suas vibrações possam ajudá-los, que esse conhecimento possa trazer para vocês vida, mudança, esperança, num tempo que a gente está de tanta desgraça e banalização da violência, da morte, né? Banalização do valor da vida. Então a gente tem que se apegar e ter sempre as nossas esperanças renovadas, talvez muito mais do que em outros tempos, né? E hoje, para finalizar a parte das linhas de trabalho, nós vamos falar sobre os malandros e específico aí sobre Zé Pilintra, tá? Por quê? Porque a linha de malandros, talvez, gente, seja de todas as linhas a mais mal interpretada, mal compreendida. Então, assim, por diversas razões, a linha de malandro, ela, para quem chega e para quem vê, e muitos umbandistas, inclusive, tratam malandragem como bandidagem ou como marginalidade, no sentido de fora da lei mesmo, tá? Mas a linha de malandro talvez seja uma das linhas mais novas, né, dentro da Umbanda. Não tem em todos os terreiros, são a quantidade de terreiro que trabalha com a linha de malandros é bem menor, tá? Embora Zé Pilintra venha em todos, sem medo de errar, assim, não tem um terreiro que não tenha recebido ou não trabalhe com Zé Pilintra. Mas a linha de malandro já é uma linha que normalmente os terreiros não têm uma linha exclusiva para os malandros. Eles recebem Zé Pilintra, às vezes na esquerda, às vezes na direita, né? Mas não tem uma gira específica para os malandros. Só que esses malandros, esses príncipes, essas princesas, né? Eles vêm junto na vibração e orientados por Zé Pilintra, e Zé Pilintra é um caso à parte na Umbanda. É como se fosse ele é tão diferente, tão sui generis, ou seja, ele é tão único no seu tipo, que a gente não tem comparação com nenhuma outra entidade. De tamanho a sua força, a sua energia, o seu carisma, e ele consegue, assim, atrair atenção, carinho, e as pessoas gostam muito do Zé Pilintra. Ele é uma figura muito forte, tanto que eu preferi aí até tratar em separado, né, na parte de Zé Pilintra, mas a linha, né, dos malandros, ela começa a ficar muito forte de uns 15, 20 anos para cá, né? E outra, normalmente não vai se encontrar a linha de malandro no Rio de Janeiro, porque o malandro, ele vem da figura justamente do malandro carioca, o malandro do morro. Tá? Então, assim como a linha de baianos fica uma coisa estranha e não faz sentido na Bahia, a linha de malandro talvez não faça tanto sentido no Rio de Janeiro. Não tenha a mesma aderência dentro dos terreiros, no sul, no sudeste, do que teria lá no Rio de Janeiro. Não vai ter, com certeza, né? E tem muitas lendas, a gente já vai falar aí de todas as lendas, né, do Zé Pilintra, tá? Mas de forma geral, em linhas gerais, a linha de malandro, gente, eles são uma linha que mostra pra gente de forma muito intensa como é possível você ter garra, jogo de cintura com todas as adversidades possíveis. Quem que é o malandro? O malandro é aquele que teve que se virar, ele convive. Pensem na figura de um menino do morro, no Rio de Janeiro, pobre, que tem contato muito perto com droga, com tráfico, com marginalidade, com bebida, né? Com prostituição, com abandono de pai e mãe. Então, isso é uma coisa muito difícil. E mesmo assim, o malandro vem, a linha de malandro vem, para mostrar, olha, mesmo com tudo isso,
a pessoa consegue ser do bem, consegue estar na lei, sem ser tonto. Tem que ser, porque a vida do malandro, nesse contexto que eu estou falando para vocês, ela não permite a pessoa ser tonta. Tonta que eu digo no sentido de você não pode dar mole. Então, eles falam gíria, carteado, então toda uma simbologia que eles trazem dessa vida que fica ali, ó, no limite. Eu estou olhando para a marginalidade, eu estou olhando para a coisa errada, mas eu não me contamino com ela, eu sou esperto. O esperto não é espertalhão. O esperto é aquele que consegue se virar com o que tem sem cair na bandidagem, sem cair no crime. Então, a linha de malandro, ele vem com toda essa sabedoria da boa malandragem. Então, quando a gente pensa no bom malandro, a figura talvez mais bacana que eu acho para falar é a do Zé Carioca, do desenho da Disney, tá? Inclusive, tem um documentário que mostra como o Walt Disney, tá? Na década de 40, porque o Zé Carioca é um dos personagens mais antigos da Disney. E ele teria vindo ao Rio de Janeiro e teria se inspirado na figura de Zé Pilintra para criar o Zé Carioca. Que é um malandro, ele conversa, ele galanteia, ele fala, ele e opa, mas ele é do bem, entende? Então, essa figura ficou muito popular e ela vem da década, né, desse tipo de malandragem dessa época. A gente já vai falar dos símbolos, né? Mas a gente está bem com a vida, de saber sorrir, de ter sorte, de ter fé, de ter esperança, né? É isso que a linha dos malandros, de uma forma geral, vem trazer para a gente. Lembrando que os malandros, eles são regidos por Ogum, tá? Ogum, e Zé Pilintra também carrega muito da força de Oxóssi. Por quê? Que agora, já falando mais especificamente de Zé Pilintra, tá? Zé Pilintra, ele não é uma entidade simbólica, como a gente tem outros. Então, você tem o caboclo Pena Dourada, ele não existiu um Pena Dourada, não existiu nenhum índio que se chamou Pena Dourada. Ele é uma entidade simbólica, tá? Quando você pega, né, várias outras entidades, outras linhas, todas elas são simbólicas. Zé Pilintra não. Zé Pilintra foi real, tá? E Zé Pilintra, e não é Pilintra, é Pelintra, tá? Ele nasceu no sertão nordestino de pai português e mãe brasileira, nordestina, lavadeira, tá? E o sobrenome do pai de Zé Pilintra era Felintra, com PH. PH, como se escrevia o F antigamente, né, o som do F. Então, o Felintra virou popularmente Pelintra. E ele sai do sertão nordestino e vai para o Rio de Janeiro. A mãe lavadeira, o pai abandonou, ele foi abandonado pelo pai, né? E a mãe, com muitos outros filhos, muito pobre, né? Acaba tendo um abandono, como era muito comum. E família de pobre até hoje é difícil. A mãe tem muitos filhos, tem que trabalhar muito, ela não dá aquela atenção, né? Da mesma forma, não é um filho que cresce meio que igual pintinho mesmo, que é criado assim, vai se virando. Tá? Então, o Zé Pilintra foi criado desse jeito. Esse abandono e o local onde a comunidade onde ele morava, ele tinha muito contato com o cais, com estivadores, então ele tinha contato com carteado, com bebida, com prostituição, ele cresceu nesse ambiente. Vocês estão entendendo o porquê do arquétipo do malandro? Ele cresceu nesse ambiente que tinha tudo para falar, ó, os hábitos, as pessoas, tudo levaria Zé Pilintra à marginalidade, mas ele não fez isso. Então ele pegou todo aquele jogo de cintura, todos os hábitos, e até hoje, quem é ele? A entidade que transita na esquerda, na direita. Dá boa noite para quem é de boa noite e dá bom dia para quem é de bom dia. Porque ele consegue
com o seu gingado, ele consegue encantar e ele consegue trabalhar de todos os lados, tanto da esquerda quanto da direita. Tanto que é muito comum que Zé Pilintra venha em giras da esquerda, né? Tem muito terreiro que traz ainda Zé Pilintra na esquerda. Mas ele vem nas duas linhas. Pode acender vela preta, pode acender vela branca, pode acender vela vermelha, porque ele atua na esquerda, na direita e no meio. Tá? Então é uma entidade única, que é uma força única. E ele traz todo esse carisma, mas só para vocês entenderem, como eu estou falando para vocês, que ele foi uma pessoa real, ele nasceu, encarnou aqui, tá? No Rio de Janeiro tem até o túmulo dele. Só que é um túmulo simbólico. Foi até um que foi vilipendiado esses tempos, tá? Um ser andou criticando aí, falando que não ia. Falou alguma coisa de Zé Pilintra, eu não lembro qual foi o político, e aí foram lá, picharam, estragaram. Mas é um túmulo simbólico, não tem corpo ali dentro. Porque o Zé Pilintra, ele inicialmente, quando estava vivo em terra, ele foi iniciado nas mesas da Jurema do Catimbó, tá? E isso muito antes do surgimento, a gente está falando de século retrasado, muito antes do surgimento de Umbanda. Eles falavam, não existia Umbanda. Mas antes da Umbanda, Zé Pilintra, enquanto vivo, ele foi iniciado como um mestre juremeiro. E os mestres juremeiros existem até hoje. Eles tomam o vinho da Jurema, que é uma bebida feita com a planta, né, com a Jurema, tem esse vinho da Jurema. Até eu consegui a plantinha lá, a Jurema preta, que a planta é uma plantinha que passa o dedo nela, ela dorme, assim, as folhinhas. E eles fazem uma iniciação, tá? E ele virou mestre juremeiro, ele ele recebia entidades, né? Fazia o culto, é um culto diferente, eles também incorporam, é um trabalho, na parte de incorporação, até parecido com a Umbanda, mas os fundamentos, a prática é um pouco diferente, e eles são extremamente fechados. Para você se tornar um mestre, um iniciado, é um processo muito, muito criterioso, são pouquíssimos que eles iniciam nessas mesas da Jurema, que viram mestres juremeiros. Então, Zé Pilintra, ele foi mestre. Detalhe, no Catimbó, só vem espírito de gente que foi iniciado também. Então, só os espíritos que vêm no Catimbó são espíritos que, quando vivos, foram iniciados, morreram, e aí que eles vêm trabalhar do lado espiritual no atendimento nessas giras de Catimbó. E aí o que acontece? Quando o Zé Pilintra morre, ele vem, é mais uma prova, inclusive, de que ele foi iniciado no Catimbó. Ele sai do Catimbó, então ele morre e passa a vir nas mesas de Jurema do Catimbó, né, nas chamadas, nas giras de Catimbó, que isso é muito antigo, mas era muito regional, né? E ele vem, só que ele começa depois de morto, ele vai mudando um pouco o seu aspecto e o seu arquétipo. Se no Catimbó as entidades que vêm são simples, calça simples, roupa simples, são espíritos, o que é o cachimbo que eles usam, então os mestres juremeiros, eles vêm de forma muito simples. Zé Pilintra, quando ele vem, ele passa a atuar, depois de morto, enquanto espírito, ele começa a abrir, se expandir. Então, ele não vem só no Catimbó, ele começa a vir em outros locais. Tanto que as macumbas no Rio de Janeiro, que são muito mais antigas, macumba também é uma religião, tá, gente? Foi regionalizada, o nome foi distorcido, mas as macumbas também eram parecidas, tá? Tinha incorporação, tinha manifestação, né, de entidades que vinham muito antes da Umbanda, tá? Então tinham vários nomes, tinham várias religiões pequenas, né, que traziam, e Zé Pilintra começou a aparecer, e quando ele começa a incorporar na Umbanda, muito tempo depois, quando a Umbanda surgiu, ele começa a incorporar na Umbanda, e ele começa a ter toda uma mudança de aspecto. Por quê? Porque ele traz
na sua origem, na sua vivência, tá? Todo o estilo da malandragem. Você pegar o estilo do malandro da década de 60, né, da década de 50, que é o estereótipo que ele carrega, é o chapéu Panamá, é o terno de linho, a camisa, né? Então, é elegante, eles são estilosos, né? Então, não é o malandro de hoje, é o malandro daquela época, que não é o malandro bandido. Tá? Essa é a minha revolta. Eu brigava muito com o Adrian quando ele começava a puxar ponto de malandro que falava de bandido, de camburão, de fumar maconha. Porque isso não tem o menor sentido. Sabe assim? Eu não sei se vocês já ouviram, porque tem muito ponto de malandro, tá? Que fica falando de polícia vai chegar e vai pôr todo mundo no camburão e vai... Sei o que, tava no morro, em cima do muro fumando maconha. Isso para mim, assim, é um desrespeito ao arquétipo de Zé Pilintra. Porque não é isso. Não é esse tipo de malandragem que a gente está falando. Não é a malandragem que ele está trazendo, é todo esse histórico de superação, de não entrar na marginalidade e de ter uma língua acessível aos marginalizados. Todas as linhas que nós trabalhamos, desde já alguns encontros, né? Todas as linhas de trabalho, gente, o que eu falei para vocês que isso representa na Umbanda? A sociedade marginaliza, a Umbanda vem, acolhe, e isso se torna uma linha de trabalho. E o malandro também é um marginalizado. Nem toda pessoa que fala gíria e que está no meio da bandidagem é bandido. A gente julga muito a família cristã brasileira, tá? Julga muitas pessoas. Eu falo isso para vocês por experiência, tá? Eu sou advogada, criminalista, eu trabalho com bandido, com marginal, desde os meus 20 e poucos anos de idade, tá? E isso me ajudou muito a fazer o quê? Ah, então você adora bandido? Não, não é isso. Ah, você defende bandido, né? A conversa mais idiota que eu escuto é esse tipo, desde sempre, tá? Mas você consegue ver que nem tudo é daquele jeito. E que essas pessoas precisam, independente de qualquer coisa. Aí eu falei isso para falar que, para mostrar para vocês que tudo tem um outro lado. Que é muito fácil para a gente que está sentadinho aqui na nossa casinha da Barbie, acusar e botar o dedo e falar, o outro fez isso, tem que morrer, tem que matar, tem que não sei o quê. Primeiro, gente, que assim, é uma falta. E a sociedade faz isso, de uma maneira geral, tá? Sem católico, umbandista, evangélico, a maioria. Porque isso, a pessoa tem, né, tacar lá o dedão. Mas essas pessoas marginalizadas também precisam de socorro. Não estou dizendo que com isso é para você falar, ai, tadinho, vem aqui que eu te trago no colo. Não, não é isso. Mas elas precisam também ter acesso. Você imagina uma pessoa que mora numa favela, mora num local onde tem muita marginalidade, em Apucarana tem, aqui em Arapongas também tem, bairros que são muito perigosos, e as crianças crescem no ambiente que elas falam gíria, elas estão acostumadas com o pior, vê ali vizinho, vê crime o tempo inteiro, tá? E essas pessoas não sabem falar de outro jeito, elas veem aquilo é cotidiano para elas. E aí chega num lugar onde tem toda aquela aura de santidade, como que essas pessoas podem ser atendidas na Igreja Católica? Como que essas pessoas vão ser tratadas dentro de uma igreja evangélica? Ah, a gente expulsa o demônio, te faz um escravo mental de um pastor, tá? E aí você se tira o diabo, você vira gente. E não é bem assim. Como que essas pessoas são tratadas? Como essas pessoas são tratadas no kardecismo? Você já foi em algum lugar que você se sente mal do jeito que você está vestido? Sabe quando você está num lugar e você fala, nossa senhora, está todo mundo tão elegante, tão chique aqui, eu estou com vergonha de mim. Agora, vocês imaginam, eu participei 20 anos de casa kardecista. E
e isso não é uma crítica do kardecismo, é a postura kardecista. É muito lindo, é muito bom, mas as pessoas se sentem intimidadas, porque a linguagem é inacessível. Você pega a linguagem de Divaldo Pereira Franco, falando para esses, não tem adesão. É inacessível para essas pessoas. Agora, vocês imaginam uma gira onde tem Zé Pilintra, com todo aquele remolejo dele, os gracejos, e a pessoa fala, poxa, esse cara me entende. Aí, ó, ele tá falando de carteado, ele gosta de uma pinguinha, ele fuma um cigarrinho dele, ele fala gíria, ou ele fala, esse cara vai me entender. Esse é acessível para tratar e atender essas pessoas. E essas pessoas precisam de um espaço dentro de uma religião. Essas pessoas precisam ter acesso. Ah, são boas, são mal? Não somos nós que vamos julgar, não. Mas elas precisam não se sentir intimidadas. A Umbanda não é para intimidar. E a linha de malandro vem com todas as suas mirongas. Assim como tem o preto velho, assim como tem o baiano, assim como tem o caboclo, eles vêm só que de uma roupagem, de uma forma acessível a esse tipo de excluído. O índio não é excluído? É. O negro não é excluído? É. Só que de formas diferentes. O malandro, o favelado, o da comunidade, não é excluído? É. Então, nós estamos, na verdade, falando da mesma coisa, de pessoas excluídas e que precisam ter acesso, e que vem todo um arquétipo dentro da Umbanda para atender, para falar a mesma língua, para acolher. A Umbanda não afasta ninguém, vai acolher a todos. Foi isso que prometeu o caboclo das 7 encruzilhadas. E todos, não são alguns, todos são todos. Entendem? A profundidade da linha de malandro, quem é Zé Pilintra, o que ele vem para trazer para a gente. Então, é extremamente forte. E quem conversa com malandro, ele fala todo, ele tem todo um trejeito, e ele é muito, muito educado, galanteador, sabe? Às vezes, assim, eu vou ser bem sincera, pouquíssimas vezes na minha vida eu vi médiuns que recebessem Zé Pilintra, que eu sentisse, assim, uma coisa realmente parece que veste. Eu gosto muito, foi a primeira imagem de Umbanda que eu comprei, é a primeira entidade, até porque eu falei, mas pega lá, acende uma vela pro seu Zé, porque ele é padroeiro dos advogados. Eu falei, é com esse que eu vou me agarrar, então, vou ficar com ele, esse vai ser meu, né? E eu fui me afinizando, dificilmente recebo a linha de malandro, mas o meu carinho, o meu amor para o Zé Pilintra é tão grande que eu sinto a risada dele, a alegria dele, e não é uma coisa sombria, não é uma coisa ruim, não é uma coisa de bandido, não é uma coisa macabra, entende? É uma coisa leve, galanteador, ele respeita as mulheres, ele ama as mulheres, mas trata com respeito. É diferente o assédio de um galanteio. Entende a diferença? Então, esse é o traquejo do Zé Pilintra. Ele consegue galantear as mulheres respeitando, tratando elas com carinho, com flores, etc. Então, ele tem todo aquele... Ele usa o álcool, mas ele não é viciado, ele não é um alcoólatra. Ele usa aquilo como elemento também, né, de magia, de atuação. Então, é muito bonito, né? Tem até as lendas que falam que ele era, isso tem também relatos que ele era mestre capoeira, então ele era muito bom de briga. Então diz que ninguém pegava Zé Pilintra de jeito nenhum, tá? Tanto que conta, né, a maioria das histórias conta que ele morreu com uma facada nas costas, porque de frente não conseguia pegar ele. Ele é extremamente ágil, mestre de capoeira, né? E as pessoas, então, ninguém conseguia. Então, teve que ser morto pelas costas, traição. E, ao que tudo consta, foi enterrado como indigente. Porque não encontraram o corpo dele. Até hoje, não foi encontrado. Ele simplesmente sumiu. Então, quando eu vejo aquela figura, sabe, daquele
daquele ágil, daquele negro ágil, daquele mulato ágil que se veste bem, tem aquela fineza. Então, me lembra muito a figura de Zé Pilintra, de educado, de, sabe, o malandro que é educado. Ele tem todo aquele aspecto, né, a fama, o respeito que ele tinha no Rio de Janeiro na época. Esse é muito bacana, muito bonito, né? As histórias dele são cativantes, né? Então, até coloquei ele no material para vocês. Toda essa parte histórica, tá, gente? Uma parte desse material vem do David Dias, que é um dos mentores, né, dessa parte do curso de Zé Pilintra. Ele dá um curso específico sobre Zé Pilintra no Banda EAD, tá? Que é a faculdade, né, lá de Umbanda, lá do Alexandre Comino, tá? Então ele traz toda essa parte histórica, que é muito legal, que é muito bacana. E aí, Zé Pilintra é o chefe, ele é o líder da falange? Não, ele é um dos. Nem todo malandro é Pilintra. Então você tem outros malandros, você tem da navalha, você tem do baralho, né? Você tem vários malandros com vários nomes, né? Com vários, carregam aí o seu significado, o seu mistério, normalmente no nome, mas ele é um dos. A linha de malandro, ela vem na vibração de Zé Pilintra, vem junto, né? Com aquela mesma energia, mas não é só Zé Pilintra. É um outro mito também dos terreiros, que todo quando vem malandro, é sempre o Zé Pilintra que está incorporando. Inclusive, depois o Gesiel vai ver a gravação, ele vai lembrar. Teve uma vez no terreiro que a gente frequentava, uma confusão, porque a única pessoa, o único médium que recebia Zé Pilintra lá era a chefe. Só a madrinha recebia Zé Pilintra. E ele era uma graça. Ele media assim a garrafinha dele com os dedos, ele falava, andaram tomando minha bebida, que ele media com os dedos, assim, sabe? E ele era uma figura muito bacana, nossa, bem legal, assim. E ele vinha, e aí um dia um outro médium, um médium iniciante, assim, e tal, apareceu lá, incorporou o Zé Pilintra também junto. E o pior não foi isso, é que daí o médium, porque não é o guia que vai falar isso, né? O médium chegou pro Zé Pilintra e falou assim: meu pai, eu sou seu filho, eu sou Zé Pilintra filho. Ai, gente, não prestou, né? Pensa numa confusão que deu no terreiro. Seu filho? Mas não tem nem filho, o que tá? Nossa, virou. Aí, olha, enfim. O povo até saiu do terreiro depois, porque virou um bafafá, não tinha o que. Olha, não tinha o que segurar depois a língua do povo. E não era de ter muita fofoca, mas tinha umas velhas assim que eram difíceis lá, sabe? Nossa, acabou, ficou feio, a pessoa ficou assim, ficou toda aquela situação. Aí hoje eu penso, lógico, poderia ter um outro médium que recebesse um malandro? Sim. Mas olha o que às vezes é a ignorância da gente. E eu não tô. Aquele médium específico era um médium muito complicado, tá? Já tinha visto, realmente era fingido, era simulado, sei lá por que razão, mas também sumiram no mundo. Assim, mas pensa vocês estão num terreiro onde acontece isso, e vocês não estão fingindo, vocês sentem, recebem aquela vibração de malandro, você fala, mas eu não sei que existe outro malandro, para mim malandro é tudo Zé Pilintra, então deve ser o Zé Pilintra, incorporei aqui um Zé Pilintra, acho que eu sou o Zé Pilintra. E olha o que é ignorância. Você falar para a madrinha que tem outros, ela vai falar que não, Zé Pilintra é um só e no terreiro dela só incorpora aquele. Pronto, acabou. Pode esquecer. Quem sou eu para falar para ela? É a regra da casa dela. Entende? Agora pensa aqui. Então, o Gesiel é o chefe do terreiro e ele tem uma linha de malandros. Quem tiver entidade nesta linha vai receber nessa vibração durante a gira de malandros. Então, tem Zé Pilintra? Pode ter. Pode ter uma entidade Zé Pilintra, que não é um Zé Pilintra, né? É uma falange de Zé Pilintras. Entende isso? Então, mas na ignorância, o médium às vezes fica... Por isso que eu falo, é importante às vezes você saber, para você, tanto que você faz, às vezes para mais, você faz para menos. Você não pode inibir, porque se você inibe a entidade, você também tá mentindo para você e para os outros. Você está com a entidade ali, a entidade querendo se manifestar, querendo trabalhar, precisando, às vezes até te ajudar, né? E você segura, você fala, não tem outro Zé Pilintra.
Então, é falta de informação mesmo, tá? Então, teve esse episódio, foi marcante, assim, lá pra gente e tal, mas depois que passou, que eu fui pesquisar, na verdade, porque eu também não sabia, né? A gente começa a pesquisar e compreender a linha de malandro, que existe a linha traz essa vibração, traz esse arquétipo, existem inúmeros malandros. E aí tem os nomes todos de malandros e malandras também, que tem os malandros. E Zé Pilintra, então, diante de tudo isso, com a sua nova, saindo do catimbó e indo para a Umbanda, as macumbas e todas as outras. E Zé Pilintra, ele já passou por diversas outras, as pequenas religiões ali, que foram antes da Umbanda, tá? Ele tem diversos relatos, inclusive lá na década de 30, os livros de Leal de Souza, alguma coisa, já comenta de entidades Zé Pilintra vindo em outras, né, se manifestando, não só em terreiro de Umbanda, mas em outros locais que permitiam trabalho mediúnico desse jeito. E como que ele era tratado? Seu doutor, né? Seu doutor, bravo senhor, né? Tem o ponto, porque ele era alinhado. Era, não é, né? A entidade é uma entidade que se apresenta de forma alinhada, de forma, assim, no trato, né? É o galanteador, ele é fino, fino não refinado, mas ele é educado no trato, é o malandro educado, sabe? Aquele quase beirando ali o que a gente fala de um 7-1, que é o cara que tem a lábia boa, né? E esse seu doutor, ele era acessível, né? Ele era um psicólogo, muitas vezes, para essas pessoas que não tinham acesso, né? Que não conseguiam, e não tinham. Tem muitos que não têm até hoje, né? Acesso a um conselho psicológico. E às vezes a pessoa precisava. Por isso que a gente trata o Zé Pilintra como doutor também. Ele é chamado, né, de doutor. E por muitos anos ele ficou transitando entre esquerda e coisa nenhuma, né? Aí até de 10, 15, 20 anos para cá, que ele foi sendo consolidado na linha dos malandros. Então é uma linha muito nova. Tá? Se a gente for pensar em termos de Umbanda, é uma linha extremamente recente, né? É uma linha que vem assim, por isso que tem toda essa dificuldade até de tratamento, como eu falei, nos terreiros mais antigos não tinha. Né? Perguntar, a madrinha só conhece Zé Pilintra, mas não tem linha de malandro. Tá? E aí eu trouxe para vocês no material alguns dos elementos mágicos e de trabalho da linha de malandros e especificamente aí de Zé Pilintra. Por que é importante isso, gente? A gente acha, todo mundo já sabe, já está todo mundo sabendo, e às vezes, de vez em quando, eu estou assim na tenda, vocês me desculpem, é lógico que eu não sei quem é, nem abro o olho para eu não... Mas de vez em quando eu escuto o povo cantar umas coisas que eu falo, como é que é? Principalmente no ponto de Xangô, gente, quando fala pedindo malei-me, e aí vira e mexe eu escuto uns cantar Maleide. Aí eu me deu uns Maleide assim, eu falo, ai Jesus amado, quem que tá cantando isso? Malei-me, só para deixar bem claro, malei-me é perdão, então pedindo malei-me é pedindo perdão, tá? Para Xangô. Não existe maleide, né? Maleime é uma forma antiga de se pedir perdão, tá? Então, assim como tem uma leime no ponto de Xangô, e às vezes a gente não entende. É assim, você canta, mas estou cantando errado, então não vou cantar mais. Não, gente, canta. Pode cantar, mas presta atenção, porque às vezes umas palavras assim a gente fica meio perdido mesmo. Demora para entender, tá? Então, estou falando assim, por que eu vou falar disso? Porque no Maracá, por exemplo, tem um conto de Zé Pilintra que fala do maracá, tá? Ou a maraca, né? O maracá. O que é o maracá? É aquele chocalho. Tem até um, se o Gustavo, acho que o Gustavo está pensando, tem até um aqui em casa, tá? Esse maracá, ele é trazido do ritual índio, né? Ele é extremamente importante no ritual indígena para afastar energias negativas, tá? Ele vai trazer aqui. Obrigada.
Aqui, ó. Esse é um maracá. Esse é a maracá. Esse é um elemento mágico de Zé Pilintra também, além dos caboclos. Então, ele tem a parte que seria feminina e a parte masculina. Então, é o yin e o yang para repelir energias negativas. Então, tem o ponto de Zé Pilintra que fala que ele... Olha como é bacana aquilo que eu falei para vocês, que a origem de Zé Pilintra é realmente no catimbó. E tem aquele ponto, se vocês lembrarem, ele falava assim, ó, estava sentado numa mesa da Jurema, afirmei meu ponto e balancei meu maracá. Então, ele estava sentado, quem que são as mesas da Jurema? É a mesa da Jurema do catimbó, que é de onde ele saiu. E o maracá é o elemento magístico dele, que ele trouxe do catimbó e usa na Umbanda. Entende? Como a Umbanda... então catimbó é coisa de gente ignorante, de matuto. Não. Nós utilizamos, respeitamos e deixamos as entidades trabalhar com o conhecimento magístico que elas têm. E Zé Pilintra trouxe do catimbó. Tá? Assim como ele traz o cachimbo, também já era utilizado no catimbó. Tá? A fumaça do cachimbo, gente, ela dissemina todas as larvas e miasmas, assim como a defumação. Então, o cachimbo, com a sua fumaça, traz o elemento fogo, traz o elemento vegetal, ele também dissipa e desfaz todas as larvas astrais, miasmas astrais, tá? Um dia, se a gente quiser, ou se vocês quiserem também, leiam, tá? No kardecismo tem muito, fala muito no livro dos médiuns, e fala muito dessa questão dessas sujeiras, formas, tá? Astrais. Alguns livros do Robson Pinheiro também trazem em forma de romance, porque quando fala larva astral, você fica assim, tem baratas, tem barata, tem aranha, então todos os bichos peçonhentos e insetos, vermes, tudo isso tem também na forma astral. Então, a defumação que a gente faz no terreiro, a defumação que o malandro faz, a defumação que o preto velho faz com o cachimbo, ajuda e elimina, limpa a gente dessa sujeira, porque é uma sujeira astral mesmo. O que forma isso? Várias coisas, mas principalmente a condensação de pensamentos negativos. Então, a gente está sabe assim, vai se sentindo esgotado. Quando a gente está com a barriga cheia de verme, não sei você, mas eu já tive verme. Você vai ficando triste, fraco, né? Vai tendo aquela... O verme astral, ele tem o mesmo efeito, ele vai minando as nossas energias. E pode ser acúmulo dos nossos próprios pensamentos. Não adianta colocar culpa e obsessor, não. Nós mesmos, com nossos pensamentos de medo, de insegurança, às vezes de maldade, de ruindade, mesmo coisa ruim que a gente vai pensando, aquilo vai gerando, condensando e forma essa sujeira. E na sujeira se criam vermes. Se você deixar a sua casa sem limpar, não vai criar bicho, barata, rato? No astral e o teu corpo espiritual é a mesma coisa. Essa fumaça do malandro, do baiano, de todas as entidades, ela vem para tirar isso daí, tá? Um outro elemento mágico também de Zé Pilintra é o terço, né? E ele usa o terço, né? Justamente porque no catimbó também se traz muito da devoção à Nossa Senhora, né? A devoção mariana, que eles chamam. Então, é comum a reza com o rosário. Esse é muito antigo. Os pretos velhos também usam rosário. Mas o rosário não é símbolo católico? Nós também usamos. Sim, nós usamos o rosário. E ele serve também, assim como as nossas guias da Umbanda, o rosário também tem função de proteção. Tá? É muito comum para benzer o consulente, né? Ou para cruzar as pessoas, várias entidades. O malandro também usa rosário, pode usar. Por que eu estou falando desses elementos? Gente, cada malandro vai ter um elemento específico, ou às vezes mais de um. Não quer dizer que quando você receber um malandro, você tem que ter aquele elemento, pelo amor de Deus, tá, gente? Tem malandro que não tem nenhum, né? Não usa nenhum desses elementos, não pede isso, tá? Então, eu tô falando, mas que tem, se vocês verem,
né? Vocês vão entender o que o malandro está fazendo com o rosário na mão. Ah, mas rosário não é coisa de preto velho? Não, malandro também usa rosário, com a mesma finalidade, de proteção. Assim como a nossa guia é um elemento de proteção, tá? Então, a nossa guia, o rosário, aquele rosário é sagrado, tanto que o rosário da entidade fica ali, separadinho, porque ele tem toda a energia de trabalho que a entidade usa para me proteger, inclusive, tá? Outro elemento de trabalho, a navalha, tá? E a navalha tem um fundamento, né? Para ser manuseado. Então, não é qualquer entidade que você vai ver pegando uma navalha, até porque é uma coisa extremamente perigosa, né? Ele utilizava, Zé Pilintra utilizava a navalha como instrumento de corte, não para cortar a pessoa, né? Mas não é a finalidade de arma de matar, mas é uma arma de corte astral. Olha isso que bacana. Existem ferramentas de corte de energia astral. Assim como tem a espada de Ogum, tem o machado de Xangô, você tem a navalha de Zé Pilintra, que é um instrumento de corte de energia, corte astral. Então, ele não vai usar para cortar ninguém aqui, mas ele usa aquela navalha, às vezes simbólica, e às vezes a entidade pede, né, o objeto, né, para ser usado durante o trabalho, que aquilo vai fazer o corte de energia astral, tá? Então, é um elemento de cura também, tá? Coloca a navalha na cabeça de alguém, em cima, pode ter cura emocional, cura física. É muito comum você ver, né? Usar os elementos, pôr na cabeça, pôr aqui, usar para limpar, né? Um outro elemento de Zé Pilintra é a chave, né? Que assim como Exu, também, né, na esquerda, é a abertura de caminhos. Então, Zé Pilintra também utiliza chave, ou pode utilizar chave como um dos seus elementos de trabalho, para abertura de caminhos também, tá? O baralho é um símbolo, talvez um dos grandes símbolos, né, da linha de malandro, de Zé Pilintra, mas, na verdade, ele é um símbolo muito mais do que simbologia de jogo de azar ou de diversão. Ele representa que as cartas, o jogo, você ganha o jogo, às vezes mesmo sem ter boas cartas, porque tudo depende da sua estratégia. Então, o baralho significa, ó, as cartas estão na tua mão, qual estratégia você vai utilizar para jogar na tua vida? Quais as tuas decisões? É você que tira a carta, é você que usa as cartas. Então, é um símbolo muito bonito, muito bacana, tá? E ele não usava o baralho, Zé Pilintra não usava o baralho para lesar ninguém, né? Não era para enganar o incauto, enganar aquele que já tinha dificuldade de entender, né? Ele fazia isso para depenar os ricos e dar para os pobres. Ele tinha esse aspecto Robin Hood, assim, né, na vida de Zé Pilintra, tá? Um outro símbolo é a cruz, tá? Que a cruz, gente, é um símbolo tão utilizado, tão antigo, não é um símbolo só cristão, a cruz é anterior. Quem for lendo aí, acho que no Cavaleiro da Estrela da Guia já fala da cruz, que o pai de Simas de Amoedas já falava da cruz dos magos, quando ele fala do pai dele, ele já explica que a cruz é um símbolo milenar, muito antes de Cristo, já utilizado. E, na verdade, a simbologia da cruz está dizendo no alto, no embaixo, na esquerda e na direita. A cruz é a proteção de todos os lados, de todos os sentidos, são os pontos cardeais. Então, esse que é o símbolo da cruz também. A gente tem o símbolo cristão da cruz, tá? E tem o símbolo mágico da cruz, que não tem nada a ver com Cristo, é muito anterior, tá? Eu até pessoalmente não gosto muito de... Para mim, Jesus na cruz é um símbolo que carrega muita dor, sabe? E é uma dor que eu procurei me afastar durante esses anos com as religiões. Tanto que, assim, a gente vê muita dor. Tem que se conscientizar de que Jesus morreu por nós, assim, assado. Tem toda, né? Mas não é assim que eu gosto de lembrar de Jesus no meu dia a dia. Então, quando eu entrei na Umbanda e eu vi aquele Jesus de braços abertos, assim, acolhedor, nossa, para mim foi uma alegria. Então, tirou um peso, para mim, isso é minha visão, tá?
tirou a minha visão, assim, daquele Jesus sofrido, sangrando. Eu entrava na igreja e falava, nossa, como que eu sou uma desgramenta, olha só, Jesus está lá pregado, sangrando, e eu estou aqui reclamando da vida. Então, assim, só que era muito sofrido, então eu não gostava. Então, eu prefiro um Jesus que acolhe. E a Umbanda tem o Jesus que acolhe, Oxalá, lá com os braços abertos. Então, a cruz, a gente usa muito mais na Umbanda como elemento mágico e de proteção, e né, as entidades usam muito, muito, do que associar a morte de Jesus. Já perceberam isso? Então, a cruz para nós na Umbanda tem muito mais a ver com magia do que com Jesus morto. Isso é muito bacana, é uma coisa muito legal, tá? Eu vou tentar acelerar um pouquinho mais, senão nós não vamos conseguir chegar em todos. O chapéu é outro elemento, o chapéu de Panamá, o chapéu do malandro que eu falei, dessa época, né, do Zé Pilintra, que ele normalmente usa, enche de fumaça, coloca na cabeça do consulente, gira sobre o consulente, faz as suas limpezas, os seus benzimentos com o chapéu. A figa também é outro elemento de Zé Pilintra, que é um elemento para afastar, né, o mal, a má sorte, né? A figa é um elemento também de proteção, né? E aí, para Zé Pilintra, isso a sorte é sempre aliado na vida. Para o malandro, a sorte é sempre aliado para a vida, para vencer tudo, né? A garrafa de bebida, né? Que é, a garrafa daí tem dois sentidos. Primeiro, lembrar da origem dele, da Jurema, que o vinho, o catimbó, gente, as mesas da Jurema, um dos elementos é o vinho da Jurema, é parte do ritual. Vocês vão achar até na internet, eu não sei nem, não quero nem arriscar, mas tem até na internet para comprar. Esses vinhos de Jurema, eu não quero nem saber o que tem. Mas assim, lá é usado como elemento magístico, ativador do desdobramento mediúnico, assim como tem outras religiões que também utilizam bebidas que abrem, né, afloram, ajudam a aflorar aí a mediunidade. Tá? Então, essa garrafa tem o elemento de limpeza do álcool, e o álcool é um elemento poderoso de limpeza, né? E a parte da Jurema também, que é a herança que ele trouxe. Tem o livro também, a gente vê muita imagem do Zé Pilintra olhando para um livro. Que livro é esse? O livro das leis, dizendo que Zé Pilintra, mesmo com a sua malandragem, com o seu jeito descontraído, quebrando paradigmas, ele está sempre de olho na lei. Ele não se afasta dela. Ele vai para a esquerda, vai para a direita, mexe aqui, mexe lá, vai para tudo quanto é lugar, mas ele está ali, ó, de olho na lei, tá? E aí tem o poste, né, que é o último dos elementos, que é muito comum a gente ver a imagem de Zé Pilintra debaixo do poste, né? Que é uma forma, olha que legal. O David Dias, ele fala que o poste, na verdade, é uma forma. Os anjos não têm a auréola de luz, né, para iluminar, símbolo de sua iluminação. E Zé Pilintra, na verdade, ele, como ele não é anjo, ele é malandro, ele está debaixo do poste para ter a sua auréola, para dizer, ó, eu tô aqui debaixo do poste, mas eu tô na luz. Que é mais ou menos a ideia do malandro. Ele fala, né, diz, ó, mesmo que for debaixo do poste, eu vou ficar na luz, não importa como. É muito bacana, é muito, e assim, descontraído, divertido, né, do jeito deles. É muito comum essa imagem dele debaixo do poste, assim, encostado, né, no poste. É uma imagem que vocês encontram em estátuas, é uma imagem bem comum dentro da Umbanda, tá? Então, assim, falei muito, né, não é bandido, mas por favor, até para a gente, assim, quando for tratar com essas entidades, para se relacionar com eles, com os pontos, né? De vez em quando o Tauan sabe, porque eu falo para ele, Tauan, não canta esses pontos, que esses pontos desonra a linha. Malandro não é bandido. Eu brinco com eles, não canto, tá? Quando ele começa a cantar esses pontos, eu falo, eu não canto. Faço motim. Vou me rebelar, porque pessoalmente não é malandragem, não é bandidagem. E tem os pontos de Zé Pilintra, gente, que é um mais lindo que o outro, os pontos tão bonitos, tão, né, é de uma graça mesmo os pontos dele, né, são alegres, todos os pontos dele são muito alegres, né, muito envolventes, tá? Então,
Eu espero que agora sim nós encerramos todas as nossas linhas de trabalho. Eu acho que deu para a gente ter uma boa ideia do quão acolhedora é a Umbanda por intermédio de todas essas linhas, né? Quão acolhedora é com todas as diversidades, com todas as minorias, com todos os excluídos, né? Isso sirva assim para a nossa atuação dentro do terreiro, mas muito mais para a nossa atuação na vida. Né? Assim como me mudou, e eu não estou falando isso para vocês, não, tá, gente? Eu não estou pregando nada, não. Não sou ninguém. Eu primeiro. Eu tinha preconceito com baiano, eu tinha preconceito com carioca, eu tinha preconceito com cigano, eu era terrível, terrível, terrível. Então, para mim, isso serviu para eu tirar esses preconceitos. Então, serviu para a minha vida. Né? Então, a gente vai carregando, vai mudando, espero que ajude vocês também, não só no trabalho mediúnico. No trabalho mediúnico é bem mais agradável, a gente fica bem mais envolvido, mas na vida é um pouco mais difícil às vezes, né? A gente ter essa reflexão. E aí, para a semana que vem, nós vamos... eu vou ver se eu começo a entrar na parte de magia, tá? Mas daí, gente, eu espero que vocês tenham muita paciência, porque tem que ser de passinho pequeno, tá? Por que que eu falo isso? Porque é uma base para vocês entenderem, não é receita, tá? Não existe receita de vela, de pedra, de erva, de ponto, de nada, nem poderia, tá? Mas para vocês entenderem o que é isso, tá? Semana que vem também, eu vou iniciar o curso de ervas, tá? Então, mas daí eu vou terminar o curso primeiro, daí eu vou passando aí para vocês e a gente vai trocando as figurinhas, porque é um assunto que eu realmente não domino. E minha preta velha pediu especificamente para estudar, então eu vou, estudo, aí a gente vai discutindo, aí vamos trabalhando as ervas, que é um assunto também bem bacana para a gente trabalhar dentro do terreiro, tá? Vai ser de passinho em passinho, tá? Então, tenham paciência. Se quiserem também alguma outra coisa, falar específico, ó, vamos falar sobre alguma outra coisa assim, assim, assado, tá? Porque eu estou precisando, ou me pediram, tá? A gente faz também, tá? Não tem problema nenhum. Vamos atendendo. Porque agora a sequência que eu tinha preparado para vocês era mais ou menos essa. Até agora eu tinha uma sequência bem certinha. Agora a gente vamos pegando outros pontos, mas daí se vocês quiserem ir pedindo assuntos, também podem, tá bom? Só mandou mensagem lá para mim que a gente vai. Muito obrigada a todos. Não vou estar com vocês sábado, mas vou estar no domingo, no batizado. Né? Até domingo, para quem for, senão uma boa giro para todos vocês sábado, viu? Uma boa noite também. Um abração, gente.